A gente vê jovens atletas levando seus corpos ao limite, mas e se o próprio esforço da competição pudesse ativar um risco cardíaco que ninguém vê? Novas diretrizes de especialistas europeus trazem um novo plano de jogo para a segurança, e a gente vai detalhar tudo isso agora. Bom, para começar, vamos entender qual é o problema central que essas novas diretrizes querem resolver. Qual é exatamente o risco que existe em campo? Parece um paradoxo, né? A gente olha para esses jovens atletas e vê o auge da saúde, da força física, mas a verdade é que por baixo dessa aparência, para alguns deles, pode existir um perigo silencioso, uma ameaça ao coração. Olha só esse número. As estimativas mostram que cerca de 1 em cada 300 jovens atletas tem uma condição cardíaca, sem saber que pode levar a uma parada cardíaca súbita. Pode parecer pouco, mas imagina um grande torneio juvenil. De repente, esse número se torna bem real. E aqui está o pulo do gato. Para um atleta que tem uma condição cardíaca escondida, a própria intensidade do esporte, sabe? Aquele esforço máximo, adrenalina, tudo isso pode funcionar como um gatilho. O risco geral é baixo, claro, mas para eles é bem maior do que para os colegas que não competem. Agora, vamos pensar numa coisa. Por que a gente não pode simplesmente usar os mesmos exames de adultos em atletas mais jovens? Bom, a resposta é que existe uma diferença fundamental aí. E essa frase aqui, ela resume tudo. Atletas pediátricos não são simplesmente mini-adultos. Essa ideia que vem do novo consenso clínico europeu muda completamente a forma como os médicos precisam pensar na avaliação do coração desses jovens. E essa tabela deixa tudo muito claro, né? O coração de uma criança ainda está mudando, crescendo. Então, o que pode ser um sinal de alerta num jovem pode ser totalmente normal num adulto e vice-versa. É como tentar acertar um alvo em movimento. Ok, a gente já entendeu o tamanho do desafio. Então, qual é o novo plano de ação que os maiores especialistas em cardiologia da Europa estão recomendando? O roteiro é bem claro. A triagem começa ali, por volta dos 12 anos. Os exames básicos incluem o histórico médico, um exame físico e um eletrocardiograma. A partir daí, um ecocardiograma pode ser necessário para olhar mais de perto. E o ponto-chave: repetir esse processo a cada 2 anos até os 16. É um acompanhamento contínuo. O eletrocardiograma, o famoso ECG, é uma ferramenta essencial. Mas interpretar o resultado de um jovem atleta, isso exige um olhar muito treinado. Não é tão simples quanto parece. Bom, aqui a gente tem os achados de sinal verde. Coisas como bradicardia sinusal, que parece um nome complicado, mas na verdade só significa um coração que bate mais devagar em repouso. Isso é um sinal de um coração forte, que se adaptou bem ao treino. É o que chamam de coração de atleta. Agora a gente entra na zona do sinal amarelo. Achados como um aumento atrial, por exemplo, não são um alarme de incêndio. Eles só dizem para o médico: ei, vamos investigar isso aqui um pouco melhor. É preciso olhar o contexto todo antes de qualquer conclusão. E aqui, sim, temos os sinais vermelhos. Padrões como um intervalo QT prolongado ou um padrão de Brugada podem indicar problemas elétricos sérios no coração. Se um desses aparece no ECG, é hora de uma avaliação completa e imediata para garantir a segurança do atleta. Certo, então, o que tudo isso significa para o futuro dos esportes para jovens? Qual é a grande lição que fica? O fato é que o esporte juvenil está cada vez mais profissionalizado. Treinos intensos, o ano inteiro, começando cada vez mais cedo. E toda essa pressão sobre corações que ainda estão em desenvolvimento torna esse tipo de triagem pediátrica mais importante do que nunca. E isso nos leva ao maior desafio dos médicos, o tal do remodelamento fisiológico. Eles precisam saber diferenciar as mudanças normais e saudáveis de um coração que está se adaptando ao treino daquelas mudanças que podem ser o primeiro sinal de uma doença. E essa é uma linha incrivelmente tênue. E no fim das contas, tudo volta para esse ponto principal. O coração de uma criança não é só uma versão menor do coração de um adulto. É um órgão único em pleno desenvolvimento que precisa de um conhecimento especializado e uma abordagem muito cuidadosa. Esse novo protocolo europeu é sem dúvida um passo gigantesco na direção certa. Mas ele deixa uma pergunta no ar para todos nós, pais, técnicos, organizações esportivas. Com os esportes ficando cada vez mais intensos, será que a gente está mesmo fazendo o suficiente para colocar a saúde dos nossos jovens atletas acima da vitória a qualquer custo?